Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo de Trânsito. E o papo de hoje é sobre uma das infrações mais comuns e, olha, bem sérias que a gente vê por aí: placas sem condições de legibilidade. Vamos começar com uma pergunta que, olha, com certeza muita gente já se fez em algum momento. Uma coisa que parece pequena, né? Mas será que uma simples placa um pouquinho dobrada pode mesmo fazer o veículo ser removido? A resposta, eu já adianto, pode surpreender. Para responder isso sem achismo, a gente vai direto na fonte, né? O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. É esse documento que manda no jogo, que guia a atuação dos agentes e define o que é e o que não é infração. Então vamos mergulhar na regra principal que está por trás de tudo isso. Ela vem lá do Código de Trânsito Brasileiro, mais especificamente do artigo 230. Vamos ver o que ele diz. Olha só a definição oficial. É bem direto ao ponto. A infração, que tem um código 660-20, acontece quando se dirige o veículo com qualquer uma das placas, tá? Pode ser a da frente ou a de trás. Se ela não tiver condição de ser lida ou vista direito, pronto, já era. E agora vem a parte que realmente chama a atenção: a gravidade das consequências para algo que às vezes parece só um detalhe. Não é pouca coisa, não. Para começar, a infração é classificada como gravíssima. E essa é a categoria mais alta que a gente tem no nosso Código de Trânsito, sabe? Fica ali reservada para as condutas consideradas mais perigosas. E ser gravíssima significa isso aí, ó: 7 pontos na carteira. É um número bem pesado, que pode sim acelerar um processo de suspensão do direito de dirigir. E não para por aí. Além da multa, a medida administrativa é a remoção do veículo. Ou seja, respondendo à nossa pergunta lá do início, sim, uma placa que não dá para ler direito pode sim levar o veículo para o pátio. É isso mesmo. Tá, mas que situações na prática levam a essa atuação? O manual ajuda muito nisso, ele dá uma lista bem clara de exemplos para não ter dúvida. E a lista é grande, viu? Vai desde atitudes que parecem de propósito, como esconder a placa debaixo do banco da moto ou dobrar ela para cima, até coisas que podem acontecer por descuido, como uma placa toda coberta de barro depois de uma chuva ou com os números e letras já apagados. Tudo isso, sem exceção, cai na mesma infração gravíssima. Agora, atenção para um ponto super importante. Nem tudo que atrapalha a visão da placa entra nessa infração específica. O nosso Código de Trânsito é cheio de detalhes e ele sabe diferenciar as situações. E aqui entra uma dúvida clássica, né? E aquele suporte de bicicleta? Ou o engate de reboque que fica bem na frente da placa? Como é que fica nesses casos? Pois é, esse aqui é um exemplo perfeito para a gente entender a diferença. Se a placa original está tampada pela bicicleta, por exemplo, mas o carro tem aquela segunda placa, a régua de sinalização, sabe? Tudo certinho, visível. Então, por esta infração a 60-60-20, não há autuação. Agora, se não tivesse a segunda placa, aí a infração existe, mas é outra, com outro código, outra regra. E o mesmo vale para outras irregularidades. Cada problema tem seu próprio código. Placa com a cor do fundo errada, aquelas películas que o pessoal coloca por cima, ou pior ainda, caracteres adulterados. Cada um desses casos é uma infração diferente, com uma punição específica. Beleza, mas como é que o agente de trânsito avalia isso na rua? O que ele olha? Existem critérios técnicos para definir o que é legibilidade e visibilidade? De dia, com o tempo bom, o padrão é esse: a placa tem que ser lida perfeitamente a uma distância de 40 metros. O agente se posiciona e faz essa verificação visual mesmo. À noite, a regra muda um pouco. A distância para a placa traseira, que tem que ter a luz funcionando, cai para 20 metros. E essa luzinha é fundamental, viu? Se ela estiver queimada, já pode complicar. Resumindo a ópera, a placa tem que estar no lugar original dela, retinha na vertical e sem nada na frente. Até o suporte, aquela moldura da placa, não pode cobrir nenhuma informação, só a bordinha branca mesmo. Juntando tudo isso que a gente viu, chegamos num ponto importante que serve de alerta para todo mundo que dirige. E guardem bem essa informação, porque ela é crucial. O manual é explícito. O agente de trânsito não precisa parar o veículo para aplicar essa multa. Se de longe ele perceber que a placa está ilegível, a autuação pode ser feita. Simples assim. Então, a gente encerra com essa pergunta para cada um pensar um pouquinho. Dá uma olhada na placa do carro, da moto. Ela tá limpinha? Tá reta, sem nada apagado e com a luz funcionando? Ela passaria nessa inspeção que a gente acabou de ver? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais.